Olá a todos, meus queridos, minhas queridas do signo de Áries. Eu vou fazer a vossa leitura para finanças. Esta leitura é uma mandala de leitura de dinheiro, para o vosso dinheiro. Tem muito a ver com a vossa mente, aquilo que vos poderá ajudar, aquilo que vos está a bloquear. Às vezes sacrifícios que poderão ter que fazer para alcançar melhorias nas vossas finanças ou alcançar mesmo prosperidade na vossa vida. Lembrem-se, são leituras gerais, pode ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Enquadrem esta mensagem de acordo com a vossa vibração, com a vossa energia. Caso sintam que a energia ou a mensagem não enquadre, simplesmente libertem a mensagem ao universo. O canal, a partir de agora, está a disponibilizar legendas em outras duas línguas, em inglês e espanhol, para além do português, que já estava. Estas legendas são automáticas e podem conter erros porque eu não faço correção. É o YouTube que traduz conforme entende aquilo que eu vou dizendo para vocês. Eu tenho aqui esta pedrinha que quero-vos apresentá-la a vocês. Ela chama-se pererita. Ela tem quase como uma cor de ouro. É uma pedra natural. Esta pedrinha atrai a abundância à nossa vida, o dinheiro. Esta pedrinha representa a abundância, mas é o dinheiro. Vocês podem comprar uma grande ou uma pequenina, conforme vocês quiserem. Pode trazê-la junto a vocês ou deixá-la em vossa casa, mas num local onde vocês consigam vê-la, senti-la de vez em quando e atrair dinheiro até vocês. Eu vou colocar esta pedrinha na vossa mensagem, como coloquei em todas as outras, para que atraia abundância à vossa vida e à vossa leitura. Eu vou utilizar este deck. Este deck eu vou tirar 3 palavras-chave para a vossa leitura. É o espírito do animal. E a partir daí vamos continuar com a vossa mensagem. Meus queridos seres de luz, meu querido e sagrado coração de Jesus, Santíssima Trindade, ao meu anjo da guarda, ao meu guia espiritual mentor, sejais todos muito bem-vindos, por favor. Mostrai-me qual é a mensagem que devo transmitir a signo de Áries para que possa melhorar, desbloquear esta área da sua vida, a nível de finanças, a nível de dinheiro. Mostrai-me, por favor, qual é as 3 palavras-chave que têm para Áries na sua mensagem para prosperidade, finanças, dinheiro, por favor. Meus queridos seres de luz, mostrai-me claramente. Proteger este canal de comunicação para que nada nem ninguém intervenha nas vossas energias e nas minhas. Gratidão. Grata em meu nome e grata em nome de todos nós. Mostrem, por favor, quais são as 3 palavras-chave para Áries nas finanças. As 3 palavras-chave, por favor, para Áries nas finanças. Quais as 3 lâminas, por favor, para Áries mostrem, por favor, deem-me as lâminas ou identifiquem. Obrigada. Preciso pelo menos mais 2, por favor. Oh, saíram. Ok. Vocês têm a lâmina. Confia no grande mistério. Tem atenção às pequenas coisas. Ou observa as pequenas coisas. E limpa. É quase como se vos pedisse para limpar algum tipo de dúvida, algum tipo de lama nas vossas finanças, porque o sapinho, ele vive às vezes em águas lodosas, e isso é quase como se dissesse para vocês limpar o que vos está a tapar a visão, aquilo que vocês não estão a ver. E daí ter o ratinho que diz, tenha atenção às pequenas coisas, porque há algo aqui que vocês não estão a ver. Há algo aqui que vocês não estão a ver.
em relação às vossas finanças. Vamos ver o que é. Mas pede-vos para ter confiança no grande mistério. Mostrem-me, por favor, o que se passa nas finanças e porque este chamado de atenção, o que é que não está a ver, porque deve ter atenção às pequenas coisas. Sabem que os ratos, nós devemos observar como é a forma de viver dos animais. Como eu disse, o sapo muitas das vezes vive em águas escuras, lamacentas. O rato é um animal que rouba à noite, rouba na calada, ou alimenta-se na calada. E eu acho que é isto que vocês não estão a ver. Porque a baleia é um animal de profundidade. É um animal de profundidade. O que me querem dizer, por favor, para Áries? O que é que se passa nas finanças? O que me podem dizer para que eu possa comunicar a Áries nas finanças? A mente. A mente. São muitas, eu só quero uma que eu depois explico. E vou a fundo com as outras lâminas, por favor. Mostrem-me o que é a mente. O que está na mente. Vocês têm que defender. 7 de bastos. Vocês sabem que têm que defender. Há algum tipo aqui de batalha ou de decisão ou de opção que vocês têm que defender. Isto é o que está na vossa mente. O que ajuda? O que ajuda, por favor, esta situação? 10 de bastos, deixar fardos. O trabalho ou a área. 4 de espadas. Há uma certa estagnação, quase como se fosse uma paragem no trabalho. Pode-nos indicar, para quem está a trabalhar, às vezes, doenças ou reformas, mas há aqui uma falta de movimento a nível de trabalho. Vocês, esta carta representa-vos a vocês, o consulente, 3 de espadas. Ok. Vocês estão muito tristes com a vossa situação. Ou porque vocês já descobriram algo. Porque há aqui algo que vocês ou não estão a ver ou estão a começar a ver. O que é que querem conquistar? O que é que querem conquistar? 5 de bastos. Que é quase como se fosse ganhar estes conflitos. Ganhar os vossos objetivos. Os vossos obstáculos. Cavaleiro de ouros. A vossa sorte ou a entrada de dinheiro, como poderá ser. 3 de ouros, parcerias ou estudos. O que vocês poderão ter que sacrificar. 4 de bastos. O desenrolar desta situação, 10 de copas. Conclusão ou possível resultado final desta situação, por favor. Rainha de espadas, ok. Cavaleiro de fogo no fundo do deck. O fogo representa-vos a vocês. E vocês têm muitas cartas de elemento fogo na vossa leitura, que são cartas de ação. São cartas de toma de ação, de movimento.
No fundo, deck, aqui é quase como se me falasse o ir atrás de algo ou ter necessidade de é quase como se fosse inventos repentinos, à qual vocês terão que ter quase uma atenção imediata. Há uma necessidade de pensar cuidadosamente antes de tomar ação, porque o cavaleiro de fogo ou de bastos às vezes é muito impetuoso, não pensa, age de uma forma quase que automática a estes acontecimentos repentinos na vossa vida. A nível da vossa mente, vocês estão a querer pôr-se de pé e defender algum tipo de ideia, algum tipo de desejo, algum tipo de escolha ou de decisão que pode afetar as finanças, sim, porque as finanças não vêm única e exclusivamente do nosso trabalho e a gente sabe disso. Há outros fatores que às vezes prejudicam ou melhoram as nossas finanças. A nível do que vos poderá ajudar, vocês têm o 10 de bastos. O 10 de bastos tem dois sentidos aqui como ajuda. Libertação de responsabilidades que não são vossas. O tal 7 de bastos de colocar limites a estes fardos, de colocar limites a estas responsabilidades, mas também fala-nos aqui, se calhar, de uma tentativa vossa de trazer, se calhar, mais trabalho ou focarem-se muito mais em horas de trabalho para poder sair desta dor do 3 de espadas. A nível do trabalho ou da área em que vocês estão, há aqui uma certa estagnação. O 4 de espadas fala-nos em parar, é tempo de parar, é tempo de descansar, é tempo de meditar às vezes para obter respostas, para tomar algum tipo de decisão. E daí este cavaleiro também dizer que há algum tipo de invento repentino a qual vocês poderão ter que prestar imediata atenção, mas não agir sem pensar. Daí estas duas cartas vos dizer: tem cuidado ou presta atenção às pequenas coisas e limpar primeiro aqui, as dúvidas. Limpar aquilo que vocês não veem antes de tomar uma atitude ou ação. E confiar que depois de tomarem esta atitude ou esta ação com garra, com convicção, confiar no grande mistério ou no maravilhoso mistério. Neste momento, vocês estão com 3 de espadas. 3 de espadas é uma carta de muita dor. Ou vocês se sentem traídos, o rato e como é o sapo, ou vocês se sentem traídos, porque fala de uma grande tristeza. Aqui fala-nos até às vezes a necessidade de nos perdoar a nós mesmos e perdoar os outros que nos prejudicam. Mas, acima de tudo, o que me indica aqui é que há uma grande tristeza dentro de vocês, porque o 3 de espadas fala do sentir-se traído, do sentir que perdeu algo importante, do se sentir às vezes enganado ou enganada. A conquista, o que vocês querem conquistar, vencer batalhas, vencer conflitos, sejam de outros, mas aqui eu acho que é mais de outros, sinceramente, por causa do rato e do sapo ou da rã. E daí vocês quererem vencer, conquistar os vossos objetivos e vencer conflitos com os outros. O vosso bloqueio. Cavaleiro de Ouros. O vosso bloqueio como Cavaleiro de Ouros pode se referir
alguém físico, mas também pode-se referir a vocês não terem tanta certeza sobre novas oportunidades ou sobre novas ofertas à vossa vida. E eu acho que isto tem a ver com os conflitos, que tem a ver com, daí a tal necessidade de vocês primeiramente vencer ou vencer estes conflitos com os outros para vocês poderem focarem-se mais nos vossos objetivos. É quase como se neste momento vocês não tivessem a concentração necessária para novas oportunidades ou para ir atrás de novas oportunidades, porque há algo aqui que vocês têm que resolver. Este 4 de espadas, este 3 de espadas e este 5 de bastos. E daí o 3. Vocês neste momento não conseguem estar concentrados em novas ou em busca de novas oportunidades, porque há algo que vocês têm que resolver antes. Têm que limpar, clarear, clarificar algo. A sorte ou a entrada de dinheiro. Vocês têm o 3 de ouros. O 3 de ouros pode-nos falar o vosso poder da criatividade, também pode-nos falar do reconhecimento sobre o vosso trabalho, trabalhar em equipa, mas também aqui como a sorte pode-nos falar em novas parcerias, novos trabalhos, mas parcerias. A nível do sacrifício, vocês têm o 4 de bastos. 4 de bastos representa a casa feliz. Ela está no sacrifício. Que pode ter a ver com isto que está cá em cima primeiro, o tal trabalho, porque a gente quando não está bem, está doente, e às vezes até podem estar como de baixa ou doentes mesmo, a nível psicológico, porque estão a passar por um momento difícil, à qual vocês têm que vencer aqui muitos conflitos, que pode ter a ver com a vossa estabilidade, seja às vezes casamento, seja às vezes pessoas muito próximas de vocês, seja às vezes em questões mesmo de trabalho, haver aqui algum tipo de conflito, ou as responsabilidades ou os fardos que vocês acartam. O que é certo, há aqui um sacrifício e pode-me indicar sacrifício a nível familiar, casa, estabilidade. O desenvolvimento ou o desenrolar desta situação. Vocês alcançarão o 10 de copas. 10 de copas é a felicidade plena. Daí a carta da baleia dizer-vos confiem no grande mistério. Confiem no grande mistério. Porque o contentamento referente à vida familiar, à tua área emocional e material, é como se estivesse a ser depois recompensada, ser trazida até vocês. A conclusão, estas são vocês. Sejam homens ou mulheres, não importa. Vocês para cortarem esta dor, para cortar esta estagnação no vosso trabalho, para cortarem estes conflitos com os outros, principalmente estas duas energias cá em cima, limpar aquilo que vocês não estão a ver perfeitamente ou aquilo que vos tentam tapar ou iludir, vocês têm que utilizar esta energia de Rainha de Espadas. Rainha de Espadas é alguém muito realista. Alguém muito realista, alguém muito objetiva nas decisões a fazer. Nos cortes que tem que fazer, é limpar o caminho. É limpar o caminho. Tendo atenção às pequenas coisas, aos pequenos detalhes. Vamos ver o que é que nos diz com este tarot.
Mostrem, por favor, o que me querem dizer com este deck para Áries. Clarificação. Eu preciso de clarificação, por favor. O que se passa aqui nas finanças de Áries? Mostrem, por favor, o que se passa nas finanças de Áries. Dê-me clarificação, por favor, para esta mensagem. Signo de Áries. Gratidão. Sete de bastos, desculpem. 7 de bastos na mente. Que este 7 de bastos na mente de Áries. Rei de copas, 9 de espadas e a roda da fortuna. Os tais acontecimentos repentinos que eu ainda agora falei no Cavaleiro de Bastos. Vocês terão que se defender a algo repentino que aconteceu na vossa vida. E é quase que estas situações repentinas trouxesse realmente ansiedade a vocês. Alguém que não foi verdadeiro com vocês. O Rei de Copas pode ser alguém muito carinhoso, muito atencioso, mas no lado negativo é alguém que não demonstra os seus verdadeiros motivos, os seus verdadeiros sentimentos. E pode ter sido isto que vocês descobriram, o tal clarear das águas da raposa, o tal os pormenores que vocês se calhar têm mais percepção. O que é certo é que esta verdade ou esta clareza que pode ter sido trazida de repente à vossa vida e de forma inesperada à vossa vida, vos colocou em medos, ansiedades, em muitas dúvidas, Mas eu acho que esta clareza ou esta consciência está a fazer com que vocês se tornem muito mais autónomos, mais independentes, mais, se calhar, donos ou donas do rumo e das decisões da vossa vida. Mas não quer dizer que não doa. Dói sempre. Mostrem, por favor, que este 10, olha, o dependurado no fundo do deck. O sacrifício, mas o sacrifício que leva à iluminação. Mostrem, por favor, o 10 de bastos. O 10 de bastos, o que ajuda esta situação. Eu não disse que aconteceu alguma coisa repentina, mas leva-vos à vitória. Leva-vos à vitória. É quase como se a espiritualidade cortasse aquilo que não serve mais. Vos desse a tal objetividade, a tal clareza daquilo que serve e não serve à vossa vida. O tal corte dos fardos, das responsabilidades que não eram vossas. Mas leva-vos a uma vitória. Mostrem, por favor, olha, a lua no fundo. Mostrem, por favor, o que é este 4 de espadas no trabalho ou na área. Temperança. Volta-nos a falar em tempo de espera, de calma, de tranquilidade. Mostrem-me o que é esta temperança. É quase como se fosse um tempo de vocês realmente parar para descansar, para meditar, mas também para obter respostas antes de tomar uma decisão. Porque a temperança é uma carta que nos pede tranquilidade, calma, tempo, paciência, para conseguir entender estas situações ou estes eventos quase que repentinos na nossa vida e a gente depois conseguir ter uma resposta, uma solução mais estável e não uma resposta ou uma decisão no calor do momento. 5 de espadas e a Imperatriz. Deixar para trás as tais disputas, lutas, conflitos e ir em direção a um início novo e estável. Mas primeiramente deixar
para trás conflitos da vossa mente. Dramas. Mostrem, por favor, que este 3 de espadas. O 3 de espadas, por favor. Vocês têm a lua, 10 de ouros e o rei de ouros. Este rei de ouros eu já o tinha visto por debaixo da lua, quando eu vi a lua no fundo do deck. E volta-me a aparecer através aqui o dependurado e o mundo. Há sacrifícios aqui a fazer, sinceramente, uma nova etapa na vossa vida de prosperidade e de sucesso. E a lua é exatamente isto. Esta carta da profundidade da baleia, ela diz que confia no grande mistério. O que é o grande mistério? É aquilo que a gente não vê a chegar até nós. Esta dor está a fazer com que vocês tenham quase como se fosse o Dharma, o receber, a recompensa. Eu ainda agora tinha dito isto, a tal recompensa da vossa dor. Eu acho que eu fui aqui no 10 copas. Sim, que tinha tal a recompensa na vida familiar, o contentamento a nível material, a nível emocional, a que chegará até vocês. É quase que aquilo que vocês não estão a ver, porque estão na dor, e daí a necessidade de vocês confiarem no grande, no universo, no grande mistério, porque algo muito estável vem à vossa vida. Vem à vossa vida. Mesmo, e lembre-se de dizer aqui as tais sortes que podia falar, novas parcerias, novos contratos, colegas. Vocês, o bloqueio é isto. É não estarem a ver esta nova oportunidade. E esta carta fala-nos em anjo da guarda. Anjo da guarda. Eu costumo dizer muitas vezes isso. Quando as torres acontecem na nossa vida, é para nos trazer algo melhor. É para limpar o que não serve e abrir espaço para coisas novas, coisas melhores. Mostrem, por favor, o que quer conquistar este 5 de bastos. E a roda da fortuna aqui já falava nisso, porque a roda da fortuna nas leituras de dinheiro fala em entradas de dinheiro inesperado, repentino, que vem através de mudanças, de eventos repentinos. Mostrem, por favor, que este 5... Mais ouros. Outra vez o cavaleiro de ouro. Outra vez aqui o cavaleiro de ouro e o pendurado. É um sacrifício que vos levará a uma nova oportunidade estável. Só que vocês têm o bloqueio aqui porque estão na dor e não estão... ainda não... Têm que curar esta dor. Quando curarem esta dor, vocês têm que abrir esta oportunidade a entrar na vossa vida. Porque este sacrifício... Este conflito com os outros que vocês vão vencer, porque é o que vocês querem conquistar, vocês querem vencer, este sacrifício vai-vos levar a uma oportunidade estável na vossa vida, a nível de finanças, a nível de dinheiro. Mostrem, por favor, que este cavaleiro de ouros no bloqueio. Porquê é que está no bloqueio? Tem a ver com uma situação do coração. Vocês têm os enamorados e o 2 de copas. Eu ainda agora disse que aqui o sacrifício podia ter a ver com o lado de casa, família, relacionamento, estabilidade. Isto é o vosso bloqueio. E por isso é que vocês, se calhar, neste momento, não acreditam ou não têm esperança de novas oportunidades estáveis. Daí esta baleia dizer confia. Confia no universo, confia em Deus, confia nos seres de luz que tu rezas, tu pedes, tu oras,
Porque eu aqui não imponho religiões a ninguém, cada um ama a Deus da sua forma e da forma que sabe amar. Deus não olha a isso. Mas o que é certo é que tem a ver com uma questão dura e sentimental, e daí vocês não estarem... têm necessidade ainda de sair deste período de dor. Ainda há aqui muita dor, muita tristeza. Muito sentimento de sentir-se traído, enganado. Promessas falsas. Promessas vazias. Mostrem-me, por favor, o que é esta sorte, o 3 de ouros. Mostrem-me, por favor, o que é este 3 de ouros. O que é o 3 de ouros, por favor? Rei de espadas e o 7 de bastos. Lindo. O 7 de bastos você já o tinha lá em cima como defesa. Este rei de espadas pode ser a energia nova. Pode ser a energia nova. Deixa-me clarificar este rei de espadas. Se for a energia nova, é alguém muito verdadeiro. Alguém que até às vezes pode ser duro demais na verdade que fala. Mas é alguém muito inteligente, verdadeiro. Alguém com uma visão muito abrangente. Mostra-me, por favor, este rei. Ui! Estas caíram. Alguém que trará cura até vocês. Trará notícia, movimento e cura a vocês. Fará com que vocês se voltem a erguer. Esta pessoa traz cura a vocês. Este rei de espadas pode ter elemento ar forte no seu mapa astral, mas é alguém muito inteligente. É alguém que sabe comunicar muito bem, é alguém muito analítico, alguém que às vezes a sua verdade ou a sua franqueza pode às vezes até magoar um pouco, mas é característica desta pessoa. Super inteligente, seja homem ou mulher. E, para além disso, ajuda-vos a curar e a realizar sonhos, traz movimento à vossa vida. Mostrem, por favor, o que este desafio, não é desafio, sacrifício. O sacrifício, este 4 de bastos, o que é este sacrifício? No futuro próximo. Ok. Este sacrifício, para mim, e pelas lâminas que eu tenho aqui, realmente tem a ver com relacionamento ou casa, lar, família. Porquê é que eu vos estou a dizer isso? Porque o sacrifício é deixar para trás projetos que vocês fizeram nesta base, nesta família, neste relacionamento, neste trabalho. Vocês têm que enquadrar, vocês vão deixar para trás projetos que vocês tinham em futuro ou no futuro com esta base. Deixar para trás. Projetos que vocês tinham com esta situação, com este 4 de bastos. Projetos, sonhos, objetivos. Mostrem, por favor, o desenrolar, o 10 de copas. Paz de ouros, um novo início. Por mais pequeno que seja, é um início estável, porque ouros é estabilidade. O bloqueio, vocês terão que ter um pouco mais de informação. Não ir tão rapidamente, daí este page ser algo início pequenino, mas que leva a ganhos. 4 de ouros. Dê-me pelo menos mais uma, por favor.
movimento e o mágico. Vocês vão em caminho de outra, é tal manifestação da baleia. É vocês voltarem do início, começar algo do início. Depois de uma lição, começar algo do início, mas que traz a tal satisfação plena, emocional, que vos leva à conquista deste 4 de ouros. Este 4 de ouros neste deck fala do ter suficiente até mesmo para poder guardar, mas é algo que vocês vão começar do zero. Não é algo que vem, e daí eu ter-vos dito que aqui o que vem a vosso favor é o vosso trabalho árduo. E vocês vão manifestar, começar a manifestar realmente a prosperidade na vossa vida, depois de deixar para trás dramas, conflitos, projetos antigos, coisas que vos puderam enganar, ou as coisas que vocês não tinham percepção, que não viam, ficará tudo para trás. Ou deixarão tudo para trás. Mostrem, por favor, a conclusão ou o resultado final, esta Rainha de Espadas. 4 de copas invertido. Celebração, 3 de copas. O que é este 4 de copas invertido? Este rei de copas estava, a cavaleiro de copas estava meio invertido e ao mexer-lhe no braço é que ele virou. O imperador e a justiça. Vocês têm a justiça divina para vocês. Vejam, vocês vão sós nesta jornada. 9 de ouros, mas que traz estabilidade à vossa vida. Ganhos depois de uma decisão de defender, de cortar limites, de ir atrás de novas parcerias, de seguir a vossa intuição e buscar o equilíbrio. E esta carta do 6 de ouros é uma galinha. A galinha, como é que enche o papo? Grão a grão. Grão a grão. O tal início a partir do zero, mas que se vai estabelecer em algo justo, à qual vocês serão líderes desta vez da vossa vida, à qual vocês trarão à vossa vida motivos para celebrar, para festejar, deixam para trás este rei de copas invertido, porque pode vir aqui algum tipo de proposta desta situação que eu já vos tinha dito aqui, do 3 de espadas. Eu acho que este rei de copas é o 3 de espadas. A tal situação que eu disse que é alguém, o rei de copas quando está no positivo é alguém que realmente tem sentimentos verdadeiros, mas no negativo, e ele aqui veio negativo, é alguém realmente que não mostra os verdadeiros motivos, que não comunica os seus verdadeiros sentimentos e os porquês de trazer uma nova proposta à vossa vida. Vamos ver o que é que nos diz. Isto pode ser um parceiro, mas também pode ser esta situação do trabalho. A empresa voltar a tentar-vos obter ou tentar manter-vos na firma. Vocês têm que enquadrar. Sei que há aqui projetos, planos que foram feitos, mas que vocês vão sacrificar, vão cortar. Seja a nível do trabalho, seja a nível familiar, seja a nível amizade, de parcerias. Vocês vão... um início novo. Novo e fresco. Porque há algo que vocês vão descobrir, vão ver. Mostrem, por favor, os anjos da abundância, o que querem dizer para Áries nesta leitura. Como podem comunicar, por favor, a signo de Áries. Qual é a mensagem, o conselho ou o direcionamento dos anjos da abundância, por favor. Qual o conselho, o direcionamento dos anjos da abundância para Áries, por favor. Dai-me pelo menos uma lâmina, por favor. Ou identificai-me. Obrigada. Mudanças. Mudanças.
Carta de mudanças. Esta carta diz-vos: o teu rumo de carreira está-te levando a uma alta direção, com mudanças positivas que suportarão ou que dão suporte aos teus sonhos, às tuas prioridades, às tuas paixões, ao teu propósito de vida. Confia, gente, e eu não escolho as cartas. E eu disse que aqui há algo realmente que aconteceu de forma repentina na vossa vida, ou que irá acontecer. Confia que estas mudanças irão te ajudar a libertar o velho e a dar bem-vindas ao novo. Eu disse isto: a torre limpa o que não serve para dar espaço ao novo. Tu estás a ser suportado, ou tu estás a ser apoiado em cada passo neste caminho. E eu disse que este Cavaleiro de Ouros podia representar o vosso anjo da guarda. Mas que vocês não estão a sentir, porque há aqui muita dor ainda, muita dor no vosso coração. Mas vocês estão a ser apoiados a cada passo neste vosso novo caminho. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem-nas a vocês, à vossa vida, ao vosso momento, à vossa situação. Há aqui mudanças muito difíceis, digamos assim, mudanças difíceis, mas que vos leva a um início fresco, a uma limpeza do velho e entrada de algo novo, mas algo que será estável, que pode referir-nos também a uma nova carreira, sim, a novas oportunidades na vossa vida. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa situação. Caso sintam que a mensagem não ressoa, vocês já sabem, soltem a mensagem ao universo. O meu muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima. Obrigada.